Os jardins verticais têm tomado cada vez mais espaço, tanto nos locais residenciais quanto nos corporativos, porque eles dão uma atmosfera mais natural e mais fresca ao ambiente, proporcionando assim a vegetação no ambiente com um espaço menor e também muito mais prático. No vídeo de hoje você vai aprender os tipos de jardins verticais que você pode utilizar na sua casa, quais as vantagens de cada um e como que funciona a instalação deles, para você escolher qual que é o melhor com a sua realidade. Meu nome é Simone Vilela, sou arquiteta especialista em arquitetura residencial e arquitetura de interiores. E bora lá comigo nesse conteúdo! Mas antes de iniciar o conteúdo, peço a você para dar o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que esse conteúdo é importante, entregar para mais pessoas que gostam de arquitetura e decoração. E assim, dessa forma, com mais pessoas assistindo, eu vou me sentindo cada vez mais incentivada a gravar vídeos para vocês trazer conteúdos interessantes. Isso ajuda bastante o canal a crescer, tá bom, gente? Não é só pra gente ter um monte de joinha aí não, é porque realmente o YouTube entende que o vídeo é importante e entrega, de forma orgânica para as pessoas. Agradeço super, a participação de todos vocês por aqui, que já têm assistido, curtido e compartilhado os vídeos. Também te convido a conhecer o meu Instagram, onde eu compartilho dicas e conteúdos diários da arquitetura e decoração. Tá bom, gente? Também participa por lá, porque lá eu faço várias enquetes, eu dou um conteúdo diferente daqui, tá? Você fica mais próximo da minha rotina, Eu consigo responder algumas coisas mais rápidas, sempre coloco caixinha de perguntas lá também, É isso aí. Sem delongas, vamos lá! Nós temos então o jardim vertical artificial, o jardim vertical permanente e o jardim vertical natural. Basicamente são esses três tipos, tá? O jardim vertical artificial, basicamente como o nome diz, ele é artificial, é com plantas, tá? Que são feitas com matéria-prima plástica, tá? É um jardim também permanente, ele não é vivo, não tem nada de vivo nele, então é como se fosse uma planta plástica mesmo, que imita, a planta natural. Porém a gente sabe, que não é a mesma coisa. Esse tipo de jardim, ele é instalado em placas, de MDF, geralmente, tá? Ele sendo instalado dessa forma, ele vai ser instalado na parede posteriormente. Essa placa, ela tem que ter um fundinho mais escuro, tá? Para deixar essas plantas um pouquinho mais camufladas. Eu tenho várias profundidades, tá? Desse tipo de jardim. Tem uns que são bem parecidos, são bem iguaizinhos mesmo, tá? Para quem tem uma demanda aí de precisar de um material, que tenha um custo menor, ele é um material, aceitável, é legal. Para quem quer um verdinho, e não tem tempo para cuidar. Então a vantagem dele principalmente, é o custo, como eu acabei de falar, ele vai ter um custo bem mais baixo. Você não vai precisar regar, que é uma planta artificial, e é ideal para ambientes internos, tá? Ou seja, ambientes aí que não tem iluminação para essa vegetação ir para frente. Então, tem essas vantagens, esse tipo de jardim. Agora, o que você deve se atentar e tomar cuidado, tá? Ao escolher esse tipo de jardim? É ter o cuidado, tá? De não colocar esse tipo de jardim em lugares que tem incidência solar direta, tá? Porque esse material, ele pode se queimar, e logo comprometer a aparência do seu jardim vertical. Então, tome cuidado aí se o seu local vai receber muita luz direta do sol, para não queimar esses arbustos artificiais. Tá? Então toma cuidado com isso aí. Você também pode se atentar, de repente, se no lugar for uma varanda, você optar por colocar uma tela solar, tá? Daquela de 1% que bloqueia bastante o sol. Porém, se essa cortina ela tiver levantada e tiver incidência solar, não vai adiantar nada. Então se atentar para esse jardim não receber essa iluminação do sol direta. Um outro tipo de jardim vertical, que a gente chama é o permanente. O jardim permanente,
eu digo que ele está no meio do caminho entre o artificial e o natural. O jardim permanente é uma proposta que eu acho super bacana para quem não tem tempo, tá, para regar as plantas. Eu não tenho condições também, né, de levar ponto de água e esgoto, enfim, como vocês vão ver lá na frente, né, o outro tipo. Então, gente, esse tipo de jardim são plantas que são naturais, tá, que foram preservadas, né, como o nome diz, como se fosse assim, empalhadas, digamos. Então é uma planta que ela vai ser natural, ela vai ter a cor verdinha, vai ser como se fosse uma planta natural mesmo. Porém, não vai precisar de ter todos esses cuidados de rega e poda, tá? Que o jardim natural precisa. E o que é muito bacana, tá, desse tipo de material, desse tipo de jardim, é que a gente continua tendo material natural, ao contrário, né, do jardim artificial, que já vão ser plantas plásticas. Tá? Esse tipo de jardim preservado, embora as folhagens elas já estejam mortas, né, não estejam vivas, elas são plantas naturais que foram apenas preservadas. Ele tem um custozinho um pouco maior, tá, do que o jardim natural, porém, na minha opinião, para quem não tem como levar ponto de água, esgoto, né, e tem aí os problemas, né, da iluminação, né, como eu falei, que o jardim artificial ele pode entrar num lugar que não tem iluminação solar, é um material ideal, tá, para ambiente interno. E quem quer ter um verdinho, né, algo natural em casa. Então é uma proposta super interessante. Inclusive, eu prefiro essa proposta ao jardim artificial, tá? Porque você fica tendo aí um material natural, porém muito mais prático. Agora, falando do jardim vertical natural, né? Ele é um jardim que realmente é plantado, tá? São feitas as plantações, né? Realmente em bastidores, tá? Com terra, enfim, é uma placa, né? Feita basicamente com bolsas de feltro que vão receber essas plantas, tá? Que são placas, tá? Em média aí de 50 por 50 o tamanho, né? Que vão receber essas plantas e vão ser montadas, né? De placa a placa na parede. Podem ter vários tipos, né, de plantas naturais, inclusive tem pessoas que montam, né, até verdadeiras obras de arte, né, com cor, enfim, né, é uma proposta um pouco mais cara e que precisa de manutenção mensal, tá, inclusive. Então é muito importante você se atentar para isso caso você escolha um jardim natural, tá, ele vai ter que receber manutenção mensal. Uma vez que, às vezes, as plantas, elas não ficam sempre iguaizinhas, né? Umas podem crescer, outras podem não vingar. Então, é necessário, tá aí o jardineiro lá, mês a mês, né? Repor determinadas plantas, podar, né? Para o seu jardim ficar sempre bonitinho. Se não tem determinados pontos que podem morrer, pode crescer a mais, depende da incidência solar, né? Por se tratar de um material, né? Uma planta natural, a gente vai ter aí essa variação entre as plantas. Então você deve se atentar que mês a mês, né, aí pelo menos o seu jardim ele vai ter que ter manutenção. Uma outra coisa, né, que você deve se atentar é que no lugar do jardim natural precisa ter um ponto de energia, tá? Um ponto de água e um ponto de esgoto. Porque esse jardim ele vai funcionar com esse método de irrigação, tá, de água, ou seja, eu preciso chegar a água até o ponto. Né? Então, de tempo em tempo, né, esse sistema inteligente ele vai regar essas plantas, tá? Porém, se for água a mais, ele vai precisar ser recolhida, né, essa água para o esgoto, tá? Então, tem que se atentar de ter essa infraestrutura para receber esse jardim. Então, a água precisa chegar até lá e também precisa sair. A energia, né, é super tranquilo, a gente consegue puxar o ponto, mas nem sempre, né, quando se trata principalmente de reforma, fica muito complicado a gente levar a água até lá, tá? Então a gente tem essas coisas para poder pesar. Agora, comparando aqui, né, vamos dizer, eu tenho uma determinada quantidade de dinheiro, mas eu quero ter um jardim vertical, tá? Eu não tenho muito para investir, não tenho tempo para cuidar de plantas, não consigo, né, que ninguém vá até a minha casa sempre, né, para poder verificar como que tá o jardim, se tá entrando muita luz direta, se não. O jardim permanente, né,
como eu disse, essa segunda opção, que é essas folhas que são o jardim preservado, tá? Eu acabei misturando aqui. O jardim preservado, né, ele é uma opção muito legal para quem não tem muito tempo, tá? Não tem como levar todo esse sistema de instalação para o lugar e quer uma planta, né, que seja natural. Não é viva, mas é natural. Então aí fica as minhas recomendações para vocês. Embora todos os três, né, a gente sabe que tem as suas vantagens. O jardim natural é muito legal, mas realmente você tem que pensar, né, se dá aí na sua rotina, se está adaptado, né, à sua realidade. Mas é um método, né, de decorar a sua casa com algo vivo super legal, tá? Então fica aqui a minha contribuição para vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né, esse comparativo que eu fiz entre os jardins, tá? Tem inclusive um outro vídeo no canal, né, que eu fiz sobre o jardim vertical, né, que é o natural, tá? Inclusive eu mostro melhor o sistema de irrigação, eu mostro tudo isso para vocês apreciarem, tá bom? E para você que quer ter um jardim vertical na sua casa, quer ver qual que é o local mais apropriado, né, em todo o seu projeto, desde o início da obra, tá? A gente acompanhar qual vai ser o lugar mais bacana para você ter o seu jardim vertical, você pode clicar aí abaixo no link da descrição do vídeo e pedir o seu projeto premium, que é um projeto onde eu associo a parte de obra até a parte do design de interiores. Aliás, esse tipo de projeto é muito importante, principalmente para quem quer, né, um jardim vertical natural, né, enfim, ou outras adaptações que são necessárias obras, tá? Mas que interferem no design de interiores, ou seja, você já fica com um projeto todo pensado desde o início, tá bom? Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, tchau, tchau!